Olá a todos! Neste vídeo iremos falar sobre como funciona a transmissão e recepção de uma informação via conexões em série e conexões em paralelo. Esse tema se foca especialmente no canal, ou seja, o modo físico pelo qual o código é enviado e recebido, sendo a mensagem o próprio código já traduzido e compreendido. A ideia por detrás desses métodos é simplesmente criar uma conversação entre uma pessoa e um computador. Tanto é que é possível utilizar como pano de fundo da explicação a própria teoria da comunicação. Nela existem alguns elementos essenciais como emissor, receptor, código, canal de comunicação e a mensagem. A partir disso, tem-se que emissor é aquele que quer dizer algo. Assim, o emissor pode ser o programador, por exemplo. Já o receptor é quem terá que interpretar o que foi dito. Um exemplo de receptor é a máquina. O código em questão seria a linguagem binária, mas, para isso, deve ser respeitado um alfabeto, compreendido tanto pelo emissor quanto pelo receptor. Vamos agora falar um pouco mais sobre a comunicação serial e entender como ela funciona. Neste tipo de comunicação, cada bit é transmitido de forma individual, um por vez. Cada caractere é representado por uma sequência de bits, sendo que um byte equivale a 8 bits. Para o computador identificar qual caractere que está chegando, é necessário determinar quando termina o envio de um caractere e se inicia o envio do seguinte. Essa separação é feita pelo envio de um sinal de 12 volts, o início, o qual avisa o computador de que um novo dado serial está disponível, seguido dos bits de dados, um bit opcional de paridade e um ou mais bits de parada, que são conhecidos também como stop bits. A comunicação serial é usada para a comunicação entre o computador e vários dispositivos, como por exemplo teclado e fio USB. Para que ela ocorra, são necessários apenas 2 fios, o que torna a comunicação entre os dois dispositivos seja rápida e fácil de ser projetada. Como ela só usa 2 fios, normalmente os fabricantes disponibilizam 4 fios, 2 para transmissão e 2 para recepção, ou seja, um caminho só para a transmissão e o caminho separado só para a recepção. Isso torna possível a transmissão e recepção de dados ao mesmo tempo, por isso ela pode ser chamada de Full Duplex. Agora, iremos falar um pouco mais sobre a comunicação paralela e entender como ela funciona. A comunicação paralela é realizada por meio da transmissão das informações simultâneas de um conjunto de bits. Por exemplo, em uma comunicação de 32 bits, são necessários 32 fios apenas para a transmissão dos dados. Deste modo, quanto maior a quantidade de bits transmitidas por vez, mais fios são utilizados, o que dificulta a criação de cabos e construção de placas. Outro fator que dificulta o uso dessa comunicação é a taxa de interferência, pois quanto maior ela é, maior o problema com a interferência eletromagnética, pois cada fio torna-se uma antena, em potencial, captando todos os ruídos do meio, o que pode corromper os dados. Como são utilizados muitos fios, o risco desses dados serem corrompidos é maior. Um outro problema envolvendo a comunicação paralela é a chegada dos bits ao dispositivo, que não ocorre ao mesmo tempo. Isso prejudica o desempenho dos dispositivos, principalmente os de alta velocidade, pois essa diferença nos tempos de recebimento dos diversos bits faz com que o dispositivo perca tempo, tendo de esperar todos os bits chegarem, o que pode representar uma queda significativa no desempenho, visto que a operação de transmissão de dados ocorre em tempos muito curtos. Além disso, a comunicação paralela é half duplex, ou seja, o único caminho existente entre o transmissor e o receptor é usado tanto para a transmissão quanto para a recepção dos dados. Como só existe um único caminho, não é possível transmitir e receber dados ao mesmo tempo. Já na comunicação serial, como ela só usa 2 fios, normalmente os fabricantes disponibilizam 4 fios, 2 para a transmissão e 2 para a recepção, ou seja, um caminho só para transmitir e outro caminho separado só para a recepção. Isso torna possível a transmissão e recepção de dados ao mesmo tempo. Só essa diferença de arquitetura fez com que a comunicação serial tenha o potencial de ser 2 vezes mais rápida do que a comunicação paralela, se estivermos comparando duas comunicações de mesma taxa de transferência, é claro.